Eu sei que todos já passaram por isso em algum momento da vida. Quando estavam com alguém, as coisas simplesmente não pareciam estar funcionando. Talvez você esteja se sentindo inseguro, sem saber se essa pessoa é realmente a pessoa certa para você ou não. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em outras palavras, os pensamentos de Deus em relação ao seu relacionamento são sempre para o bem maior, e Ele tem um plano em mente para você. Então, se você está sentindo que as coisas simplesmente não estão funcionando com a pessoa que está com você, preste atenção aos sinais. 1. Muitas vezes Deus vai levar você a namorar alguém para mostrar que Ele não quer que você fique com essa pessoa. Você já esteve em um relacionamento que simplesmente não deu certo e perguntou a Deus: por que o Senhor me permitiu namorar essa pessoa se sabia que iríamos terminar? Bem, eu estou aqui para lhe dizer que Deus tem um plano para cada um de nós. Às vezes esse plano inclui nos levar a alguém que não deveria estar em nossas vidas no longo prazo. Deus fala conosco de muitas maneiras e uma delas é através das circunstâncias de nossas vidas. Podemos desejar que Deus simplesmente apareça e nos diga o que o futuro nos reserva, mas Ele quer que caminhemos pelo presente para que possamos experimentar o que Ele já sabe que acontecerá no futuro. Ele tem planos para nossas vidas, e esses planos são para nosso bem-estar e não para o mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Quando se trata de relacionamentos, Deus costuma usar o namoro como método de comunicação. Muitos cristãos acreditam que o objetivo do namoro é casar com a pessoa com quem você está namorando. Mas creio que o objetivo do namoro cristão é descobrir se Deus quer ou não que você se case com aquela pessoa. Se Deus permite que você saiba por meio do namoro que essa pessoa não é a pessoa certa, isso é algo bom, pois você obteve a resposta que precisava sobre esse relacionamento. Por isso, caso você se encontre em um namoro que venha a não dar certo, não desanime. Deus tem um plano para a sua vida e Ele pode ter levado você a essa pessoa apenas para mostrar que ela não deveria fazer parte do seu futuro. Confie no plano de Deus para a sua vida e você encontrará aquele que Ele escolheu para você. Lembre-se, uma experiência de namoro bem-sucedida é aquela que permite que você saiba claramente se Deus quer ou não que você se case com uma determinada pessoa. 2. Vocês estão constantemente brigando. Vocês estão constantemente na garganta um do outro, brigando como cães e gatos. É como se você estivesse em um jogo interminável de cabo de guerra, mas em vez de uma corda ao seu relacionamento. E convenhamos, não é um jogo divertido de se jogar. Agora você deve estar se perguntando por que está passando por isso. É como se você estivesse preso em um filme ruim, sem um final feliz à vista. Bem, aqui está um pequeno segredo para você. Deus não quer que as pessoas fiquem juntas quando não gostam uma da outra. Pense sobre isso. Por que Deus iria querer que você fosse infeliz em um relacionamento? Ele quer o que é melhor para você. Mas nós nos amamos. Claro que sim. Vocês não estariam juntos se assim não fosse. Mas o amor nem sempre é suficiente. Você precisa ter confiança, respeito e uma compreensão aprofundada das falhas e imperfeições um do outro. É como diz o velho ditado: a familiaridade gera desprezo. Quanto mais você se aproxima de alguém, mais você começa a ver suas falhas e imperfeições. O casamento é uma coisa linda, mas também pode ser assustador e desafiador. Você está essencialmente deixando alguém entrar em sua vida, com todos os seus defeitos. E isso pode ser uma coisa assustadora. Mas ao mesmo tempo também é incrível ter alguém para amar, cuidar e proteger. Você sabe, como um cavalheiro de armadura brilhante, mas sem o cavalo e a espada. Mas é o seguinte, seu relacionamento afeta seu coração e o coração afeta sua vida. Então é importante ter certeza sobre onde você está entrando. Como a história de Amon e Tamar. Amon estava apaixonado por sua irmã, mas não sabia como realizar seu amor por ela. Então ele seguiu o conselho de um mau amigo
e as coisas foram de mal a pior. Você não quer acabar com Mamon, quer? Não, claro que não. Portanto, não se apresse. Conheça-se e certifique-se de que é o ajuste certo. No final, lembre-se de que os relacionamentos dão trabalho. Eles nem sempre serão sol e arco-íris, mas com a pessoa certa, valerá a pena. 3. Deus abre seus olhos para ver o verdadeiro caráter da pessoa. Amor. É uma coisa linda, não é? Mas vamos ser realistas aqui. O amor pode nos deixar um pouco cegos às vezes. Quero dizer, você já esteve tão apaixonado por alguém que simplesmente não conseguiu ver nenhuma de suas falhas? Mas veja bem, o amor é mais do que apenas um sentimento. É uma escolha. E às vezes essa escolha significa abrir os olhos para ver as partes não tão agradáveis do caráter de alguém. Nem sempre é fácil, mas é necessário. Deus tem um jeito engraçado de nos mostrar essas coisas. Talvez seja através do comentário de um amigo ou de uma situação que traz à tona suas verdadeiras cores. Mas, seja o que for, é importante que prestemos atenção. Se ignorarmos essas fraquezas de caráter, estaremos nos preparando para o fracasso no futuro. Quero dizer, imagine ser casado com alguém que tem um problema de raiva destrutiva ou é teimoso como uma mula. E acredite em mim, essas falhas não desaparecem magicamente com o tempo. É preciso esforço intencional e trabalho para resolvê-las. Então, eu imploro a você, não ignore os sinais de alerta. O casamento é o momento de amar incondicionalmente, mas o namoro é o momento de amar com inteligência. Reserve um tempo para realmente conhecer alguém e seu caráter antes de tomar grandes decisões. Isso pode poupar muita dor de cabeça a longo prazo. E se você notar alguma falha de caráter, não se desespere. Isso não significa necessariamente o fim do relacionamento. Significa apenas que vocês precisam trabalhar juntos, afinal o amor verdadeiro é crescer e aprender juntos. 4. Os relacionamentos que começam com mais intensidade também são os relacionamentos que geralmente terminam mais rapidamente. Você sabe o que eles dizem. O que vem fácil, vai embora fácil. E isso não poderia ser mais verdadeiro quando se trata de relacionamentos. Os que começam com mais intensidade geralmente desaparecem mais rapidamente. É como aquela vez em que saí com uma pessoa que parecia ser perfeita. Cabelo lindo, sorriso encantador e um senso de humor incrível. Mas assim que começamos a conversar, ficou claro que não tínhamos nada em comum. Éramos apenas dois estranhos que se sentiram fisicamente atraídos um pelo outro. E isso não é uma base sólida para qualquer tipo de relacionamento significativo. É como aquele velho ditado de Provérbios: o pão obtido por engano é doce para o homem, mas depois sua boca ficará cheia de cascalho. Em outras palavras, só porque algo começou bem não significa que Deus está abençoando. Quando duas pessoas gostam uma da outra muito rapidamente, isso significa que seus sentimentos são baseados em coisas superficiais. Elas realmente não se conhecem ainda. Então, como seus sentimentos podem ser baseados em algo além de variáveis superficiais? Claro, você pode estar apaixonado por uma pessoa que mal conhece, mas não pode verdadeiramente amá-la ainda. Para amar alguém, você tem que realmente saber quem é essa pessoa. Você tem que conhecer suas falhas e imperfeições e suas peculiaridades, bem como estar disposto a dedicar tempo e esforço para construir uma base sólida para o seu relacionamento. Portanto, não se deixe enganar pela centelha inicial de atração. Conheça alguém de verdade antes de entrar de cabeça em um relacionamento. O amor verdadeiro não se trata apenas de química física. Trata-se de uma conexão emocional profunda que pode resistir ao teste do tempo. Isso é algo que vale a pena esperar. Outro ponto importante é o sentimento que você tem quando começa a perceber que talvez, apenas talvez, você não esteja se sentindo da mesma maneira que costumava sentir pela pessoa com quem está namorando. Mas há um detalhe: Deus tem um plano para a sua vida. E às vezes esse plano inclui mostrar como pode ser o seu futuro com alguém, mesmo que não seja exatamente o que você tinha em mente. Talvez você não se sinta tão atraído pela pessoa como costumava sentir. Ou talvez você esteja começando a ver alguns sinais que não havia percebido antes.
Seja qual for o caso, é importante prestar atenção a esses sentimentos e reavaliar o que está acontecendo. Não se apresse em algo que não é certo para você. Acredite em mim, é melhor esperar até ter certeza do que ficar preso em uma situação que não parece certa. E deixe-me dizer, há muitos motivos pelos quais a compatibilidade pode diminuir com o tempo. Mas aqui está a boa notícia. Deus lhe dará discernimento sobre um relacionamento com alguém, te ajudando a avaliar adequadamente os fatos para ver o que provavelmente acontecerá no futuro. Muitas vezes as pessoas têm problemas quando são cegas. Um relacionamento pode ser ótimo agora, mas se estiver usando discernimento, também será capaz de enxergar o óbvio, o que significa que também será capaz de ver para onde o relacionamento está indo no futuro. Então, da próxima vez que você começar a sentir que algo não está certo em seu relacionamento, não ignore. Pare e avalie o que está acontecendo e confie que Deus está cuidando de você. Afinal, não há nada mais importante do que encontrar a pessoa certa para passar o resto da vida. E às vezes, isso significa dedicar um pouco mais de tempo para garantir que você esteja no caminho certo. Você está lutando para deixar alguém que você pensou ser a pessoa certa? Você deseja alguém, mas no fundo sente que esse desejo não será realizado? Bem, você não está sozinho. Deixe-me lhe dizer, Deus é o autor do amor e Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes, nos apaixonamos pela ideia de alguém antes de realmente conhecê-lo. Criamos essa imagem perfeita de quem eles são em nossa mente e ficamos apaixonados por essa imagem. Mas a realidade é que os relacionamentos não acontecem no papel, eles acontecem de acordo com a vontade de Deus. Às vezes, duas pessoas podem parecer uma combinação perfeita no papel, mas quando elas se encontram na vida real, a conexão simplesmente não existe. E tudo bem, porque Deus tem alguém melhor reservado para você. Quando digo alguém melhor, não quero dizer que Deus tem uma pessoa superior esperando por você. Eu simplesmente quero dizer que às vezes existem pretendentes melhores e piores para você. Você pode ter que abandonar a ideia dessa pessoa para se abrir para a possibilidade de alguém que seja mais adequado para você. Mas como você sabe se deve deixar esse relacionamento? Bem, se você não está se conectando com a pessoa quando está cara a cara, se a conexão simplesmente não está lá, então é um sinal de que essa pessoa não é a pessoa que Deus tem para você. Quando você encontrar a pessoa certa, pode não parecer perfeito no papel, mas a realidade do relacionamento será linda, autêntica e bíblica. E isso é o que realmente importa. Lembre-se, os planos de Deus para nós são sempre bons, mesmo que não os entendamos no momento. Portanto, solte-se e deixe que Deus o guie até a pessoa que Ele reservou para você. Mantenha a fé e a confiança em seu plano, porque é sempre o melhor. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, basta ler a Bíblia. Ela fornece instruções sobre como devemos viver como povo de Deus, e isso inclui nossos relacionamentos amorosos. Outro sinal de que seu relacionamento pode não estar de acordo com a palavra de Deus é se seu parceiro não é cristão. A Bíblia deixa claro que estar em jugo com os incrédulos pode desviar o nosso coração dele. Outro sinal de que seu relacionamento pode ser contra a vontade de Deus é se ele o leva a pecar. Isso pode incluir cometer imoralidade sexual ou desonrar seus pais. Se olharmos para Hebreus capítulo 13, versículo 4, que diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E em Efésios, capítulo 6, versículo 2, que nos diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas aqui está a boa notícia. Mesmo quando as coisas estão difíceis e assustadoras, Deus está sempre no controle total. Ele exorta a nos refugiarmos em seu poder e confiarmos em seu plano para a nossa vida. Como Paulo descreve em sua carta aos Efésios, devemos ser fortes no Senhor e na força do seu poder. Podemos ter coragem e confiança sabendo que Deus está conosco a cada passo do caminho.
Lembre-se, Deus quer o melhor para você e seus relacionamentos. Alinhando nossa vida com Sua palavra e buscando Sua orientação, podemos encontrar a verdadeira alegria e realização em nossa vida sentimental. Você já esteve em um relacionamento que parece estar lhe prejudicando, ao invés de ajudar a sua conexão com Deus? Talvez você sinta que está sacrificando o seu crescimento espiritual pelo bem do relacionamento, ou que a pessoa está te afastando de Deus. Se for esse o caso, é importante ouvir o que Deus pode estar lhe dizendo. Em primeiro lugar, devemos lembrar que o amor verdadeiro entre um homem e uma mulher é um presente de Deus. Não é algo para se envergonhar ou se sentir culpado por desejar. Afinal, foi o próprio Deus quem disse que não é bom que o homem esteja só. Mas como acontece com todas as coisas boas, devemos ter cuidado para não colocar esse relacionamento acima de nosso amor por Deus. Se a pessoa com quem você tem se relacionado está afastando você de sua devoção a Deus, é um sinal claro de que ela pode não ser a pessoa certa para você. Qualquer coisa que nos distraia de nos aproximarmos de Deus é uma distração que devemos evitar. Em alguns casos, Deus pode até tirar essa distração para chamar nossa atenção de volta para Ele. Mas não se trata apenas do nosso relacionamento com Deus. Deus também se preocupa com nossos relacionamentos com os outros. Ele quer que sejamos uma bênção para nossa família e amigos, as pessoas que Ele colocou em nossa vida para guiar, proteger e cuidar de nós. Se o seu relacionamento atual está fazendo com que você se afaste de seus entes queridos, ou pior, levando você a brigar com eles, claramente não é a vontade de Deus. Então, se você está em um relacionamento que parece estar lhe prejudicando ao invés de ajudar a sua conexão com Deus, pode ser a hora de deixar essa pessoa ir. Confie que Deus tem alguém melhor para você, alguém que vai aproximá-lo dele e ajudá-lo a crescer espiritualmente. E lembre-se de que o amor de Deus é o amor supremo, o amor que sempre deve vir em primeiro lugar em nossa vida. Todos nós temos sonhos e projetos que queremos realizar na vida, e Deus quer que busquemos esses sonhos com paixão e propósito. No entanto, o relacionamento errado pode ser uma grande distração e nos desviar do caminho que Deus traçou para nós. Se você está constantemente brigando com seu parceiro, ou se ele não apoia seus objetivos, é hora de dar um passo para trás e reavaliar esse relacionamento. Deus deseja que você e seu parceiro se apoiem mutualmente na jornada em direção a Ele, não impedindo o progresso um do outro. Em um relacionamento abençoado, o foco não está apenas no amor entre duas pessoas, mas no amor que ambos compartilham com Deus. Quando você estiver com a pessoa certa, ambos poderão colocar Deus em primeiro lugar e aproveitar a boa jornada juntos. Às vezes, podemos notar sinais em um relacionamento e tememos ser feridos, como em nossos relacionamentos anteriores. Podemos começar a nos afastar e nos isolar, mas isso pode ser prejudicial para o relacionamento. É importante lembrar que toda relação tem suas fases, e se pularmos uma etapa, pode haver problemas de compatibilidade. A chave para um relacionamento bem-sucedido é o amor. Só assim, podemos desenvolver os outros aspectos do relacionamento por meio de esforços conscientes. Se uma das partes não se preocupa com o que acontece no relacionamento, isso pode causar um buraco profundo entre os dois. À medida que continuamos a construir e a lutar por ele, notamos que nosso comportamento, reações, ações e desejos começam a se alinhar e se tornar mais parecidos. É importante continuar trabalhando no relacionamento e não desistir quando as coisas ficarem difíceis. Lembre-se, Deus quer que sejamos produtivos com a vida que Ele nos deu, e o relacionamento certo pode nos ajudar a alcançar nossos objetivos e sonhos. Vamos nos esforçar para colocar Deus em primeiro lugar em todas as partes de nossa vida, incluindo a vida amorosa. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Vamos confiar em Deus e seguir o seu caminho para a nossa vida ser uma bênção em todos os aspectos. Não é fácil quando Deus está lhe dizendo para abrir mão de alguém. Você sentirá desconforto e inquietação em seu relacionamento e seu crescimento espiritual poderá ser prejudicado se você não der ouvidos a Ele. Você pode encontrar versículos da Bíblia ou ouvir pregações que falam sobre a sua situação e apontam para o inevitável.
E deixe-me dizer, eu conheço essa luta em primeira mão. Achei difícil confiar em Deus quando um relacionamento que eu tive terminou, mas acabei percebendo que a vida sempre sussurra para você primeiro. Se você ignorar esse sussurro, eventualmente receberá um grito. O problema é o seguinte: há sinais claros de que Deus está lhe dizendo para abrir mão de alguém. Esses sinais podem ser internos ou externos, e é importante alinhar todos os sinais para determinar se alguém é enviado por Deus. Quando nos apaixonamos, muitas vezes somos levados a nos comprometer cada vez mais com nosso relacionamento ao longo do tempo. Um dos problemas, no entanto, é que as crises logo começam a balançar o barco, e poucos relacionamentos sobrevivem quando elas aparecem. Você pode amar alguém e mesmo assim não conseguir manter um relacionamento com essa pessoa. Muitos chegaram a ver as pessoas que um dia amaram casarem com outras pessoas depois que seu relacionamento falhou. E mesmo que Deus proíba estritamente seu povo do divórcio, a menos que seja por motivos sérios de infidelidade, muitos casamentos ainda desmoronam por causa de um erro ou outro. Você precisa saber que Deus quer ensinar a você, como seu filho, como é importante fazer dele o pilar e o centro de sua vida. Essa é a única maneira de aproveitar ao máximo as bênçãos que ele reservou para você. Deus ama e não desistirá de você por causa de deficiências que levaram a falhas passadas em seus relacionamentos. Ele prometeu nunca deixá-lo ou abandoná-lo. Portanto, seu amor está sempre acenando para você de braços abertos, esperando seu retorno a ele. Quando você percebe sua necessidade de Deus e admite honestamente que está disposto a assumir a responsabilidade e seguir suas instruções, você se posiciona para receber a restauração. O que a maioria das pessoas solteiras não consegue perceber é que, com Deus, não é tarde demais para recuperar o que perdeu. Uma coisa sobre a restauração é que ela é multidimensional. O que eu quero dizer? Vamos fazer uma viagem paralela e observar a vida de Jó, o servo de Deus. Perdeu tudo o que tinha. Algumas coisas foram roubadas, outras foram completamente destruídas. E até seus filhos morreram. No entanto, a Bíblia diz que Deus mais tarde restaurou tudo o que Jó perdeu. Como isso aconteceu? Os mortos voltaram à vida? Os ladrões devolveram os animais roubados? As posses consumidas pelo fogo ressurgiram das cinzas? Como Deus restaurou as coisas? A restauração pode envolver a devolução do que foi perdido, como o filho prodígio ou a ovelha perdida do pai de Sol. Mas não para por aí. Com Deus, a restauração pode envolver coisas novas que substituem de maneira muito melhor tudo o que foi perdido. Então, o fato de trazer isso para a nossa conversa hoje significa que Deus pode trazer de volta um relacionamento que falhou no passado. Ou, se isso não funcionar por qualquer motivo, pode guiá-lo para um novo relacionamento com uma experiência e um futuro melhores do que seu relacionamento anterior. Então, como Deus o guia para a restauração? Como você sabe que Deus está trazendo de volta alguém que você ama depois de um relacionamento fracassado? Como você sabe que está prestes a conhecer alguém que amará, mesmo que tenha falhado no passado? Aqui estão alguns sinais de que Deus está lhe mostrando que quer unir vocês dois, ou que está prestes a abençoá-lo com alguém, com uma pessoa que o fará encontrar o amor novamente. Número 1. Um sinal de que Deus restaurará seu relacionamento é que você terá um novo sentimento de amor e atração por essa pessoa. Isso é bidimensional e pode envolver o desenvolvimento de um amor por uma nova pessoa em sua vida ou um amor por alguém com quem você costumava estar, mas o relacionamento falhou. Observe que Deus nunca fará isso com pessoas que já são casadas. Isso significa que Ele nunca colocará um sentimento de amor por outra pessoa além do seu marido ou esposa com quem você é casado. Isso seria contradizer a sua palavra e encorajar pessoas casadas a terem relacionamentos fora do casamento. No entanto, isso pode acontecer com solteiros, os quais Deus ainda está desenvolvendo fortes bênçãos para gerações vindouras. Veja bem,
Quando as crises começam a abalar os relacionamentos, o amor e a afeição um pelo outro começa a diminuir. Concordo que ninguém gosta de ser culpado por um problema ou fracasso. Todo mundo quer ter orgulho de ser apontado como a razão pela qual um relacionamento sobrevive. Além disso, acredito que você deseja ter um relacionamento duradouro. Ninguém quer se apaixonar por alguém apenas para pôr tudo a perder por não saber evitar certos erros. Assim, quando Deus começar a ensiná-lo e ajudá-lo a se reconhecer e a prepará-lo para a pessoa certa, Ele começará a colocar amor em seu coração por ela. Se for seu cônjuge, você começará a notar um novo sentimento de amor e afeição por ela, a desejar estar com esta pessoa e ser feliz. Isso é algo que você pode ter perdido ao longo do tempo em seu casamento. Se você é solteiro, pode começar a sentir isso em relação à pessoa com quem seu relacionamento não funcionou ou com a nova pessoa que Deus trouxe. É um sinal de que Deus pode querer unir vocês dois em um vínculo mais forte. Um dos pontos fortes de um relacionamento restaurado é o amor do casal. Eles viram o pior um do outro e agora estão mais do que dispostos a enfrentar a vida juntos. Permita-me dizer que muitas vezes, se Deus está em seu relacionamento, isso sempre acontecerá, não importa o quão longe vocês dois estejam um do outro. Número 2. Outro sinal de que Deus restaurará seu relacionamento é que Ele começará a lhe dar visões de um futuro juntos, diferente de qualquer outra pessoa. Você precisa saber que, além de sua companhia física, uma das principais razões pelas quais Deus une duas pessoas é o futuro que Ele tem para os dois. Um dos efeitos de um relacionamento fracassado é que os dois não podem ver mais um futuro juntos. Talvez por causa das ações, hábitos ou decisões de uma pessoa, a pessoa que você ama pode não querer mais continuar com você. Como eu disse antes, você pode amar alguém e ainda assim não ver um futuro com essa pessoa. No entanto, se depois do seu relacionamento fracassado, Deus começar a mostrar um futuro com essa pessoa, seja aquela do seu antigo relacionamento ou a nova pessoa na sua vida, então Ele vai te dar restauração. Abraão poderia deixar Hagar e seu filho Ismael, porque Deus havia mostrado a ele que seu futuro estava com Sara, sua esposa, e ela seria a única a dar à luz o filho da promessa, não Hagar ou qualquer outra mulher. Quando Deus lhe dá uma visão do futuro que Ele planejou para você com alguém, Ele usa isso para validar sua vontade para a vida de ambos e para fortalecer as suas convicções de estar um com o outro. Portanto, você pode ter certeza de que a restauração acontecerá, mesmo que não pareça no momento. Deus fará acontecer na hora certa. Apenas fique em sintonia com Deus e esteja pronto para fazer o que Ele pedir. Número 3. Um terceiro sinal é uma melhor compreensão de si mesmo e como administrar as situações, seja com um novo ou um antigo parceiro que Deus está trazendo para a sua vida. Uma prova de que você não está pronto para um novo relacionamento ou para a restauração de um anterior ordenado por Deus é a falta de compreensão da raiz dos problemas que causaram os fracassos dos relacionamentos anteriores. Por outro lado, quando você desenvolve um melhor julgamento e compreensão de seus erros, de si mesmo, de seu parceiro e dos problemas, de tal forma que, se surgirem novamente, você saberá como lidar, é um sinal que Deus está prestes a lhe dar aquele amor que você perdeu. Então fique atento. Quando percebe que é mais rápido para responder e lidar com as situações de uma maneira mais madura que antes, e também que desenvolveu resistência para tolerar e administrar as coisas melhor que antes, mostra que Deus está trazendo restauração para aquela pessoa novamente. Por último, número 4. O último sinal é um respeito e um valor mais profundo pela pessoa do que antes. Assim como amor e carinho, o respeito costuma diminuir em um relacionamento quando as coisas não estão dando certo. Na verdade, uma das causas de muitos casamentos fracassados é o declínio ou a completa ausência de respeito e valor um pelo outro. Você teria dificuldades para permanecer em um relacionamento em que não é mais respeitado e valorizado, assim como seu parceiro. Quando há pouco ou nenhum respeito e valor, o amor não pode prosperar e o conflito e a discordância serão abundantes. Mas quando Deus quer restaurar seu relacionamento, Ele planta um respeito crescente e um valor mais profundo por essa pessoa em seu coração. Ele abrirá seus olhos para começar a ver como ela é importante para sua vida. Deus abrirá seus olhos para ver quanto benefício essa pessoa traz para a sua vida.
E ao começar a ver esses sinais, não tenha medo ou hesite em se preparar para assumir o seu lugar quando a oportunidade surgir. Se resistir a Deus ou se recusar a reconhecer esses sinais por causa do seu orgulho, egoísmo ou medo, você pode estar perdendo uma chance preparada por Deus para trazê-lo à realização. Ninguém conhece o coração como Deus. Portanto, saiba que quando Deus quer trazer alguém de volta à sua vida, é porque Ele sabe o que combina com você mais do que pode imaginar. Portanto, aceitar essa direção é declarar sua total confiança na sabedoria e nas boas intenções de Deus para com você. Se há uma coisa da qual você pode ter certeza é que nesta jornada de fé, em um ponto ou outro, Deus espera que nos afastemos das multidões, do que é cômodo e caminhemos sozinhos. Muitas vezes na Bíblia vemos Deus chamando pessoas diferentes para andarem sozinhas. Vemos Moisés sendo chamado à montanha para receber os 10 mandamentos e Deus especificamente pede a ele que vá sozinho. Vemos o profeta Elias sendo chamado ao deserto onde estava sozinho. Nesse caso, Deus o separou para protegê-lo da ira do rei Acabe e de sua esposa Jezabel. E embora ele não tivesse o conforto de comida e abrigo, Deus proveu tudo e ele foi alimentado por corvos. Abraão também foi chamado a deixar sua terra natal e tudo o que conhecia e ir para outra terra que Deus disse que lhe mostraria. Embora estivesse com sua esposa e seu sobrinho, ele foi separado do resto de sua família e chamado para deixar uma terra onde já estava prosperando. Na verdade, ele nem sabia para onde estava indo. Ele só tinha que confiar que Deus o guiaria. Jesus, quando andou nesta terra, muitas vezes se afastou das multidões e ficou sozinho. Ele frequentemente se afastava da multidão para passar tempo com Deus. Em uma de suas ocasiões, Jesus passou 40 dias sozinho no deserto enquanto orava e jejuava. Todos esses exemplos na Bíblia nos mostram que a separação é parte comum de nossa caminhada com Deus. Veja, haverá épocas em que Deus irá separá-lo de tudo o que é familiar. Há momentos em que Ele vai tirar você da sua zona de conforto. Quando essas épocas chegarem, não tenha medo. Deposite sua confiança em Deus. Afinal, Ele prometeu nunca deixá-lo nem abandoná-lo. Esses momentos em que você tem que caminhar sozinho são os momentos que Deus usa para prepará-lo para a próxima etapa do seu destino. Portanto, realmente não há necessidade de temer. É contada na Bíblia a história de um menino chamado Davi, que mais tarde se tornou um dos maiores líderes de Israel. Davi passou um tempo sozinho cuidando das ovelhas do seu pai no campo. Nessa época, seus irmãos não pensavam muito nele. Até mesmo seu pai não pensava muito nele. Mas Deus havia permitido essa separação, pois tinha que preparar Davi para ser o rei de Israel. Nesse tempo, sozinho, cuidando das ovelhas, Davi aprendeu muitas coisas. Ele aprendeu a enfrentar animais perigosos com uma arma em uma das mãos e o poder de Deus na outra. Nessa época, Deus ensinou a Davi como ter a fé que o ajudaria a derrotar os predadores e intimidadores que tentavam prejudicar seu rebanho. Nesse tempo em que Davi não tinha mais a quem recorrer, Deus o ensinou a depender dele para todas as situações. Porém, em 1 Samuel capítulo 17, versículos de 34 a 37, Davi disse a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Esta temporada de caminhada sozinho preparou Davi para ser um dos melhores soldados e reis de Israel e derrotar muitos dos seus inimigos. Porque Davi experimentou a ajuda de Deus na solidão, quando estava lutando contra ursos e leões, ele aprendeu que Deus poderia ajudá-lo a vencer todas as suas batalhas. Davi foi capaz de lutar onde os exércitos de Israel temiam.
inclusive derrotando o gigante Golias, que havia insultado Israel. Por ter conhecido Deus quando estava sozinho, ele estava confiante para enfrentar a vida, sabendo que o Senhor estava com ele. Em seu tempo sozinho, Davi aprendeu a depender de Deus. Aprendeu que ele era um Deus confiável e que estava com ele para ajudá-lo a travar suas batalhas. Estar sozinho é o momento perfeito para Deus mostrar quem ele é. Ele te leva ao ambiente certo para construir um relacionamento com o Senhor e permite que você ouça a Deus por si mesmo. Ele remove as distrações e ajuda você a se concentrar no que é importante. Parece estranho que, por um lado, você queira ter uma pessoa e estar em um relacionamento, mas, por outro lado, Deus pode estar levando você a ficar sozinho para que Ele possa prepará-lo para essa futura pessoa. A verdade é que caminhar sozinho permite que você cultive alguns hábitos que serão necessários quando encontrar um parceiro. Por exemplo, seu tempo sozinho o ensinará a buscar soluções em Deus primeiro, antes de buscar outras pessoas. Portanto, se o seu relacionamento passar por momentos difíceis, você aprenderá a ir primeiro a Deus. Buscar uma pessoa é um momento delicado e levar seus problemas a Deus primeiro é uma das coisas que podem salvá-lo de um relacionamento fracassado. Muitas pessoas querem contar a seus amigos ou familiares todas as coisas erradas que estão acontecendo em seus relacionamentos. Algumas pessoas chegam a postar seus problemas nas redes sociais. Isso pode deixar um parceiro se sentindo exposto e envergonhado. Mas a verdade é que muitos problemas podem ser resolvidos em oração e por meio da sabedoria de Deus antes de serem expostos a outras pessoas. Estar sozinho também permite que você se entenda melhor. Permite que Deus o cure onde você pode ter sido ferido por outros relacionamentos. Muitas vezes nos relacionamos com a bagagem de relacionamentos anteriores. Carregamos isso conosco e isso pode trazer problemas desnecessários em nossos relacionamentos. Mas quando você permite que Deus primeiro resolva seus problemas antes que Ele lhe dê um parceiro, você será uma pessoa muito melhor para seu relacionamento futuro. Ao se conhecer melhor e ter o seu próprio relacionamento pessoal com Deus, você será capaz de eliminar inseguranças e aprenderá a ter confiança em que Deus o criou para ser. Disse que duas pessoas que estão crescendo em seu relacionamento com Deus ficam mais próximas porque ambas estão trabalhando para conhecer a Deus e Ele se torna o fator de união. Andar sozinho lhe dará a clareza. Outras vozes e opiniões são silenciadas. Você vê que sempre que está perto do seu milagre, o inimigo não está feliz e tenta te confundir. O diabo tentará confundi-lo com conselhos errados, trazer a pessoa errada para o seu caminho ou qualquer outra tática para tirá-lo do propósito de Deus para a sua vida. Quando Jesus completou seus 40 dias no deserto, o inimigo tentou confundi-lo com muitas falsas promessas. Mas porque Jesus passou um tempo sozinho, orando e meditando na palavra de Deus, o diabo não foi capaz de enganá-lo. Quando Deus colocar você em um período de caminhada sozinho, não lute contra isso. Aprenda a valorizar esse tempo. É nesse lugar que Deus vai te ensinar a diferenciar entre a pessoa certa e as falsas. Andar a sós com Deus abrirá seus olhos para as mentiras do inimigo e lhe dará a intrepidez necessária para enfrentar seu futuro. Lembre-se sempre de que Deus não é um sádico. Ele não está separando você para que se sinta sozinho. Na verdade, Ele está fazendo isso para poder falar com você e prepará-lo para o futuro. Mesmo nessa separação, Deus estará mais perto do que você pensa. Por isso, não terá que caminhar sozinho. Provérbios 18, versículo 24 diz: O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Deus estará mais perto de você do que um irmão. O que muitas pessoas não entendem é que ter um parceiro é uma etapa muito importante em nossas vidas. É algo que não podemos encarar de qualquer maneira e precisamos nos preparar para isso. Deve ser um compromisso para toda a vida e, por isso, é uma decisão que não devemos tomar de ânimo leve. Exige autorreflexão, exige a oração e a busca da face de Deus. É uma decisão que afetará pelo resto de sua vida. É por isso que Deus quer prepará-lo para isso. Deus quer que seu relacionamento dure a vida inteira e Ele quer que você tenha o melhor. Isso pode exigir que você passe menos tempo se encontrando com amigos e talvez use esse tempo para aprender mais sobre relacionamentos por meio da Bíblia, outros livros cristãos,
podcasts ou até mesmo de outros relacionamentos de sucesso ao seu redor. Deus pode exigir que você passe um tempo orando e jejuando para que possa ouvi-lo sobre diferentes aspectos de sua vida. Algumas vezes Ele pode nos separar para reduzir nossa dependência dos outros e aumentar a nossa dependência dEle. Deus pode exigir que você tenha uma época em que saia da cena do namoro. Você pode sentir que precisa namorar muitas pessoas para encontrar a pessoa certa. E você pode se perguntar como encontrará um parceiro se não estiver ativamente namorando ou procurando por um. A palavra de Deus diz em Isaías 55, versículos 8 e 9: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nem sempre entendemos como Deus trabalha, mas devemos confiar que Ele sabe o que está fazendo e que seu plano é melhor e mais elevado que o nosso. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, a Bíblia diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus guardará a pessoa certa para você até o momento certo. Você não precisa se preocupar em como vai conhecê-la. À medida que você viver para Deus e servir a seus propósitos, Ele endireitará as suas veredas. Viva a vida do jeito de Deus. Não tema e veja Ele preparando você para o seu parceiro. Ele fará todas as coisas belas no tempo dele.